de volta. O assunto de hoje aqui no Negócios na Pauta é o transporte aéreo de cargas no Brasil e no Maranhão. Aqui existe um programa, o Pro Maranhão, que oferece redução de até 75% no ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para importações nacionalizadas no Maranhão pelos segmentos industrial, agroindustrial e tecnológico, inclusive o transporte. Mas e a infraestrutura, Arthur? Será que ela é considerada satisfatória atualmente? Bem, a gente já falou aqui nos blocos anteriores, já disse do que já encontrou, né, que possui uma infraestrutura que precisa ser modernizada, mas já tem alguma coisa, né? Já tem empilhadeiras, equipamentos, câmeras frias também tem. Além da questão de áreas também, que você já tocou aqui conosco, né? Perfeito. Hoje o terminal de cargas ele está provido, nós já recuperamos parte desses equipamentos, né, aquilo que precisava de uma manutenção mais emergencial. Hoje temos a capacidade de verticalizar já dentro do armazém, então nós já conseguimos trabalhar com estrutura de empilhadeiras, né, paleteiras elétricas, enfim, essa é a parte, né, até fácil de resolver, né? Porque a gente entra com pouco investimento e acaba conseguindo fazer essa recuperação. Né? E temos também algumas câmaras frias que permitem tanto a importação quanto a exportação da carga do chamado ciclo frio, né? Onde a gente precisa aí de um tratamento especial para que a carga possa seguir o ciclo dela sem que haja prejuízo. Cargas perecíveis, cargas que têm uma demanda de temperatura específica, a gente também já consegue atender. Você falou que essa seria a parte mais fácil. Aí você estava dizendo com isso, então, que o mais difícil seria? O mais difícil é o desenvolvimento do destino. Tá? São Luís voltar a ser percebido como um destino específico. Esse investimento é um investimento que ele é geral. Você está falando de cargas especificamente? De cargas e de passageiros. De passageiro está bem claro, né? Tá? Mas de cargas também? E cargas. A gente precisa viabilizar. E aí essa questão das tratativas tributárias diferenciadas, elas são essenciais. São importantes. Elas são essenciais. A gente tem alguns exemplos aí no país que já trabalharam de forma bem intensiva isso e que hoje sentem um reflexo. Demora um pouco para isso se estruturar. Eu costumo dizer que a logística ela tem uma calha, né? Se afunda muito a calha é difícil de botar para o lado. Então, a gente precisa criar esse caminho e mostrar que aqui realmente tem uma efetividade competitiva, né? Que não só para o produto que está vindo para cá, mas muitas vezes o trânsito de saída internacional, o trânsito de chegada internacional e a distribuição a partir daqui. Né? Isso fomenta o negócio. Ter um porto aqui é algo muito efetivo. Né? A gente precisa abraçar essa cadeia logística junto com o aeroporto e demonstrar a viabilidade desse tipo de operação. Isso é muito interessante. Agora vamos falar um pouquinho dos voos de passageiros, né, Bárbara? Passageiros. Os voos internacionais. Pois acho que muita gente aqui está com essa curiosidade, a gente não pode deixar o pessoal curioso. Verdade, né? então. Diga aí, Jace, o que você acha que pode ser feito? Você radar, com certeza já tem um plano de negócio. Como é que vocês enxergam São Luís como um polo de atração de voos regulares de passageiros? Bom, São Luís, como um dos principais aeroportos, né, de entrada para o Maranhão, talvez hoje a principal porta do modal aéreo de entrada para o Maranhão, né, São Luís Imperatriz. Ele é realmente, né, um estado que ele tem características únicas, né, e tem coisas que ainda estão começando a ser exploradas. Isso, novamente, né, como eu comentei no início, isso é um bloco de oportunidades quase ainda virgem sobre o aspecto da exploração turística, por exemplo. Isso tanto atrai quem é do país, também como atrai quem é de fora. Né? Lembrando que a gente tem distâncias no país, né, que se você pegar de um ponto a outro é muito mais distante do que pegar um voo internacional, dependendo do ponto de origem. Então, nós estamos hoje trabalhando em parceria com algumas companhias aéreas buscando viabilizar isso. De que maneira? A gente flexibiliza algumas taxas aeroportuárias, né, para aquele operador que tem interesse em trazer uma operação aérea para cá, de passageiro, né, internacional, para ajudar a tornar viável, né, para mostrar que vale a pena, para mostrar o que o Estado tem. Nesse sentido, nós somos parceiros no fomento do turismo do Estado. E é assim que a gente pretende enfrentar esse momento de oportunidade. E se a gente pensar que São Luís está bem aqui na pontinha
da parte norte do Brasil, Quase no considerando... Caribe. Exato. Atravessando bem ali a América do Norte, atravessando o oceano aqui bem mais perto, a Europa, do que você descer até São Paulo e tudo mais. Mas, enfim, é só um comentário rápido. O que eu queria trazer aqui para a gente também tentar analisar é: os maiores aeroportos que operam cargas no Brasil hoje estão localizados lá na região sudeste do Brasil, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo. A sua experiência, Jason, e o que você viu se desenvolver lá fora, pode ser replicado aqui em um tempo ainda menor, considerando que lá já é uma realidade e aí não é um laboratório mais? São Luís não seria um laboratório de experiências? Bom, a gente precisa entender a realidade local, né? Nós, num curto espaço de tempo, não conseguiríamos replicar aquela estrutura para trazer aquelas operações cargueiras. Até porque aí ficaria inviável o custo de distribuição daqui para os outros pontos. Sim. Né? Então, esse é um ponto. Eu vou até juntar um outro aspecto que você colocou. Tem muito voo, né, pela posição geográfica que nós estamos, que ele passa aqui em cima e segue para São Paulo. Né? Ou que ele passa aqui em cima e segue para a Europa, segue para os Estados Unidos. Esses voos são as oportunidades que a gente tem. Essas operações são as portas de entrada e saída que a gente tem para trabalhar não só no Maranhão, mas na região que o Maranhão pode suportar. Tá? E essa é a grande oportunidade. Um grande hub logístico, né? Até o movimento que nós vimos depois da pandemia, houve uma concentração disso. Devido à redução de tripulante, redução de aeronave voando, enfim, as rotas diminuíram, houve uma concentração. Nesse momento existe novamente uma possibilidade de a gente espalhar e conseguir puxar pequenos fios, né, desse emaranhado logístico para cá. Essa é a oportunidade desse momento. Talvez daqui a 5 anos né, a gente esteja falando de coisas muito maiores. Mas nesse momento é isso que nós pretendemos trabalhar, criar a rota, criar o caminho para poder mostrar a viabilidade. Existe uma certa ansiedade em relação às melhorias dentro da área de passageiro do próprio aeroporto. Né? Nos últimos anos se viu isso acontecer no Brasil, a gente saiu, exagerando um pouquinho, quase da idade da pedra nos aeroportos brasileiros para ter aeroportos mais modernos, que a gente chega aqui no Brasil e não se envergonha, né, dos nossos aeroportos. Mas, de fato, claro que vocês já fizeram um estudo, vocês identificam que tem que ser feito muitas melhorias dentro do que já encontraram ou não? Essa é uma pergunta excelente até para a gente esclarecer como o contrato funciona sobre isso. Nós, como concessionários, a gente tem o direito de exploração por 30 anos. Os primeiros 3 anos são os anos onde a gente cria, a gente desenvolve a infraestrutura prevista no contrato. Então, o contrato ele diz que a gente tem que ter capacidade para processar até X milhões de passageiros no ano. Isso para cada um dos aeroportos que nós assumimos. Foram 16 no contexto geral. Essa demanda ela vai ser cumprida até novembro de 2024, que é a fase onde se encerra essa fase que a gente costuma chamar de fase 1B. Então, nós já identificamos, realmente são uma série de melhorias que precisam ser realizadas. A primeira parte desse processo, os primeiros meses, que é esse primeiro passo que a gente está dando agora, é recuperar a infraestrutura básica. A existente. A existente básica. Então, nada do que a gente está fazendo pode ser confundido com o projeto do que a gente tem para esse aeroporto, que ainda está sendo aprovado, inclusive, pela ANAC, pelo regulador. Encerrando esse modelo, esse momento da fase 1B, né, lá em 2024, aí nós seguimos por gatilhos. Assim que nós atingirmos tantos milhões de passageiros, a gente segue com mais infraestrutura. E isso segue pelos 30 anos de concessão. Esse período pós-pandemia, qual é a movimentação anual prevista? A gente teve no ano passado em torno de 1 milhão e esse ano a gente está movimentando, acreditamos ainda numa projeção que vai variar um pouco acima disso, mas não temos um número fechado porque a gente tem recuperado mês a mês. Os números dos últimos meses mostram uma recuperação já muito próxima de 2019, pré-pandemia. Mas ainda é muito volátil, ainda é algo que é muito volátil, muitas notícias que saem acabam afetando um pouco. Os preços das passageiras não estão muito convidativos. Arthur, eu acho que o nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas tem uma curiosidade que é de principalmente a classe trabalhadora aqui no Maranhão. Assim, hoje a CCR Aeroportos em São Luís, em Imperatriz, necessita de mão de obra.
em rápidas palavras, porque o nosso tempinho está esgotando, mas... Uma jovem qualificada, né? Tá. Nosso processo seletivo, né, ele aconteceu desde outubro do ano passado, então nós já absorvemos boa parte dessa demanda e grande parte dela é local. Nós aproveitamos... A gente está falando de quantas pessoas trabalhando efetivamente? Em São Luís, CCR, nós temos hoje em torno de 95 a 102 pessoas. Isso pode variar um pouco, sim, né? Sim. Porque a gente acaba distribuindo para as outras localidades também. No aeroporto como um todo, envolve todas as companhias aéreas, todos os operadores, a gente tem um público rotativo de em torno de 700 a 800 pessoas. 700 a 800 credenciais emitidas. Muita gente. É muita gente para operar, para operacionalizar, para administrar. É verdade. Mas foi ótimo esse papo, não é, Arthur? Pena, né? Acho que vai ter outro programa com ele. A gente precisa de outro programa. Já tem que se preparar. Já. Verdade. Quando acabar esse teu prazo aí de fazer as melhorias, você vai estar aqui de novo, talvez até antes, né? Quem sabe no primeiro voo regular. É verdade, internacional. Muito obrigada, Jason, por ter vindo aqui trazer esses conhecimentos, essas informações para a gente. Também agradeço muito pela oportunidade, fico muito feliz de poder falar sobre esse tema, que é um tema, né, a gente brinca, quem é da aviação tem aviação na vida, né? Então a gente traz para a vida e realmente muito feliz. Agradeço a oportunidade de esclarecer esses pontos. Muito obrigado. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da B2O Partners. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.